Olá, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô, pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, e dessa vez no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E dessa vez nós vamos falar o envolvimento neurológico nas doenças clínicas, principalmente nas doenças metabólicas, como a diabetes mellitus. Essa estatística pode ocorrer de 7% a 85% dos pacientes portadores de diabetes podem desenvolver a chamada neuropatia ou polineuropatia crônica. E essa polineuropatia tem as suas características clínicas dos pacientes diabéticos. Começa com dormência na região plantar. Quando você retira o chinelo, a sandália, e coloca a sola do pé em contato com o chão, ou seja, com o ladrilho do banheiro, aonde você vai tomar o seu banho. Você sente uma sensação de dormência, como se estivesse usando uma meia. E aquilo ali já é um distúrbio sensitivo, ou seja, que você sente normalmente. Então isso já é uma coisa para chamar de aviso. Ou fraqueza quando você anda. Isso pode ser um dado muito interessante nesses pacientes. Alguns apresentam leves atrofia, diminuição, tem aumento da CPK, dessa enzima, e essa neuropatia, ela pode estar dividida na forma motora quando atinge os nervos motores, sensitiva quando atinge a parte sensitiva. Ou elas podem ser mistas, você pode ter a característica também de dor. De repente começa a sentir dor, em forma de agulhada, dormência, aquela parestesia. Isso é um dado que a gente tem que estar muito lembrado, principalmente nos pacientes com diabetes. Na pele, você passa a ter aquela pele fria, isso. Com muita frequência, você tem no ambiente frio, você tem um pouco de cianose distal, as pontas dos dedos ficam meio e azuladas. Esse é um dado também interessante que você deve levar em consideração. O diagnóstico é feito através do exame neurológico nos pacientes, o endocrinologista que cuida disso, a suspeita diagnóstica, e o neurologista vai fazer a avaliação desse paciente para verificar a força muscular, o reflexo, o distúrbio da sensibilidade e classificar naquelas relação às formas sensitivo, motor ou as formas mistas, ou alguns apresentam uma hipotonia. Quando você vai examinar o paciente, ele tem geralmente uma alteração, diminuição de reflexo, ela pode ter uma hiperatividade, e daí nós partimos para o estudo com a eletromiografia, que é um exame que você vai medir tanto a velocidade de condução dos nervos e o desempenho da contração muscular. E aí o eletrofisiologista, né, tem que ser neurologista, ele vai dar o diagnóstico dessa condição clínica do envolvimento da glicemia, da diabetes, não é isso? Com as suas mais de 8 mecanismos de ação em relação a esse problema que se envolve as neuropatias. Devemos lembrar também um dado importante que podia ser descrito anteriormente, ou seja, você tem o neurônio, e esse neurônio é como se fosse um fio encapado. E aí é que está a mielina. E essa mielina, ela muitas vezes, da grande maioria das vezes, você tem, a depender do mecanismo, um aumento de uma substância chamada sorbitol. E aí faz com que você tenha uma lentificação da contração neuromuscular, que chama-se isso de cronaxia neuromuscular. Quando você tem o deslizamento de uma fibra sobre outra. Você vai perdendo essa capacidade. E quando você perde aí, é uma maneira de como você está instalando. Se essa área envolve a parte do sistema nervoso, você vai ter, pode ser uma neuropatia, um fenômeno, ou seja, uma semiologia, ou seja, o achado clínico, pode ser motor, quando você perde a movimentação, ou sensitivo, quando você perde a alteração da sensibilidade.
Eu sou o professor Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho, não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, e a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia e eu quero aproveitar e me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar com a gente aqui no Estação Bahia? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela da nossa produção e eu tenho certeza que em breve você vai estar anunciando com a gente, não só para o estado da Bahia, mas também para o estado de Sergipe. Agora a gente vai com o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração da Estação Bahia de Jorge Ribeiro, aqui na Bandeirantes. É com satisfação que nós trazemos mais um assunto polêmico cardiológico. E isso se refere a essa pergunta, se eu estou me sentindo bem, isso quer dizer que eu esteja clinicamente bem? Isso não é uma verdade absoluta, porque muitas pessoas não sentem absolutamente nada, mas de repente elas estão com alterações. Com alterações de pressão, por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha 300 por 150 de pressão, ele não sentia absolutamente nada. E pelo fato dele não sentir absolutamente nada, ele se recusava a tomar remédios e morreu antes de conseguir realizar o sonho dele, que era se formar em Direito e Advocacia. Ele foi aluno meu de pré-vestibular, eu já fui professor de pré-vestibular, e ele continuou como um dos mais difíceis doentes que eu já tive na vida. E acabou morrendo uma noite, entendeu? Subitamente, entendeu? Com um AVC hemorrágico terrível, que fez com que ele não se formasse na faculdade de Direito. Então, nem sempre o que a gente não sente corresponde a uma rigidez física, mental, emocional, porque nem sempre nós temos os sensores todos funcionando normalmente, percebendo o que está acontecendo.
De outro lado, também tem pessoas que sentem coisinhas simples e que não valorizam essas coisas. Então, em vez de procurar um profissional para poder conversar sobre essas coisas e interpretar essas coisas do ponto de vista técnico, isso não acontece. E aí, coisas piores que o indivíduo não estava esperando acontecem. E aí já é um pouco tarde demais, é correr atrás do prejuízo. Então, mesmo sem sintomas, é importante você fazer pelo menos um preventivo por ano, objetivando exames laboratoriais, exames cardíacos, exames de ultrassom abdominal, não deixar de fazer endoscopia, colonoscopia dos indivíduos acima de 45 anos de idade, todo ano tem que fazer, com o objetivo de evitar o aparecimento de câncer no sistema digestivo baixo, que é difícil, muito difícil de diagnosticar. Então, nem só de coração vive o homem, mas o coração talvez seja um dos órgãos mais difíceis de interpretação, entendeu? Porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. Obrigado a todos e na próxima semana estaremos aqui com outro assunto relacionado à cardiologia popular. É isso aí, meus amigos. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá, pessoal. Aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venham com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção. Aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, que a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder
ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, Escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares. Primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Oi, gente, que alegria mais uma vez estar junto com vocês aqui no nosso canal Estação Bahia. Durante a visita do presidente Lula, quem esteve presente também foi a secretária Rouvena Brito. E ela falou sobre a importância das obras para a juventude, além de outros assuntos. Acompanhe com a gente. Uma alegria. Hoje a gente está aqui com o presidente Lula, uma agenda importante de mobilidade para Salvador. Há 2 dias atrás a gente estava aqui com os estudantes, tanto das escolas municipais como das escolas estaduais, apresentando para eles essa grande revolução no subúrbio. Nós estamos falando aqui de uma obra que vai atender aproximadamente 41 mil estudantes diretamente só do VLT, do subúrbio, das unidades escolares do subúrbio de Salvador. E a gente sabe, é um novo subúrbio que a gente vai entregar com essa obra do VLT e a obra do metrô, aí, a ordem de serviço que o presidente Lula vai dar do metrô. E a gente sabe, nós estamos falando em Salvador de quase 200 mil estudantes de rede municipal, rede estadual, e como isso atravessa a vida dos estudantes, como o transporte, a mobilidade valoriza com que eles se desloquem pela cidade para ocupar os espaços e para melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes. Então, hoje aqui para a gente é importante porque esse momento do presidente Lula conhecer o VLT, as obras do VLT, mas também da ordem de serviço do metrô, porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque se a gente tem escolas próximo das casas dos estudantes é importante, mas ter uma mobilidade na cidade que garanta que ele desloque e ocupe os espaços da cidade também faz toda a diferença para os estudantes da Bahia. Qual é o planejamento até o final da gestão de quantas escolas em tempo integral entregues para a comunidade? Olha, hoje nós temos prontas para inaugurar mais 249 escolas. Prontas para inaugurar, entre novas e modernizadas. Modernizadas é o caso, por exemplo, do Manuel Devoto, no Rio Vermelho, ou do Carlos Santana, no Beco da Cultura, ou do Duque de Caxias, aqui, todas em Salvador, ou da escola que a gente inaugurou ontem, o Edgar Santos, no Garcia, ou do Rotary. É praticamente uma escola nova. A gente demoliu partes de uma estrutura, a gente construiu quadra, construiu restaurante, teatro, então é uma escola nova. Tem uma outra dinâmica. As nossas escolas, especialmente em Salvador, eram prédios muito antigos, inclusive para climatizar, tem um trabalho diferente e a gente tem uma equipe tanto da Secretaria da Educação como da Condé trabalhando nessa modernização. Então, tem 249 obras prontas para a gente inaugurar até junho. Até o final do ano, isso chega quase em 350 obras. Então, entre escolas novas, modernizadas, mais de 15 bilhões de reais investidos. Só de escolas aqui em Salvador, essa semana e a semana passada, nós inauguramos 11 escolas. Tem mais 24 escolas prontas ou em finalização de obras. Então, o investimento na infraestrutura física, mas não só na infraestrutura física, é importante falar sobre isso. Cabe um projeto de educação integral nessa escola, para que o estudante possa ficar ali de 7 horas da manhã até as 15 horas, com alimentação, com atividades lúdicas, com a aula, com laboratórios, fazendo pesquisa, ciência, com a política do livro e da leitura. Então, e os resultados já estão aí. A Bahia hoje figura aí entre o estado que mais cresceu na alfabetização. Vocês viram aí os últimos dados, o MEC tinha uma meta de 50% de crianças alfabetizadas para a Bahia. A Bahia colocou 55% das crianças alfabetizadas
que a gente tem expectativa, óbvio que o nosso desejo era que 100% das crianças estivessem alfabetizadas na idade certa. Mas a gente também sabe dos contextos, sabe que precisa apoiar os municípios, e é isso que nós estamos fazendo na Bahia. Legisladores, federais, estaduais e municipais, muitas vezes eles se debruçam sobre temas como escola sem partido, ideologia de gênero, questões religiosas. Tudo isso, eles, de alguma maneira, eles estão interferindo no trabalho pedagógico que especialistas como a senhora tocam no dia a dia. Como é que a senhora analisa isso? Na verdade, eu acho que toda a sociedade baiana e brasileira tem responsabilidade e compromisso com a educação. Essa é a primeira coisa. E sobre as legislações, sobre os legisladores que constroem essas sempre chega para a gente lá na Secretaria da Educação propostas, projetos de lei para a gente analisar, para a gente provocando a gente sobre escola sem partido, ou militarização das escolas, ou sobre o debate de gênero, e eu sempre devolvo pedindo que eles me ajudem a olhar para a garantia do direito à aprendizagem do estudante. A gente precisa tratar sobre isso, sobre o direito do estudante ir e vir, como uma obra como essa aqui, ir e vir à escola, como o direito do estudante poder se alimentar. Ontem a gente estava no Rotary, fazendo a inauguração da escola. Lá eu tive, enquanto secretária da Educação do Estado da Bahia, eu tive que reabrir o 6º ano. O 6º ano que é a atribuição da Prefeitura de Salvador. Eu lá reabri com 3 turmas de 6º ano e o que eu consegui enxergar é assim, que os estudantes estavam carentes de presença física, familiar, é verdade também, mas da presença da Prefeitura atendendo os estudantes. E a gente absorveu. Se a gente tivesse mais salas no Rotary para o 6º ano, a gente teria turmas montadas, entregando alimentação, uniformes para os estudantes, acolhimento, mas, sobretudo, aprendizagem. Então, se eu puder dar algum conselho para os legisladores, se eu puder dar algum conselho para a sociedade baiana e brasileira, é que ajude a gente a dividir e compartilhar o processo de educação do Estado e do Brasil. Não dá para a secretaria ser o único responsável, ou o governador, o prefeito, a prefeita, o presidente, a presidenta, enfim. Por creche aqui na capital, qual a análise que a senhora faz? As creches de Salvador não constrói creche. As creches de Salvador quem atende creche são as creches comunitárias. A verdade é essa, a verdade precisa ser dita, com muita tranquilidade, inclusive. As voluntárias sociais acompanham aí mais de 33 creches, acompanhando com formação pela UNEB, com material pedagógico para os estudantes, então para as crianças, as famílias sendo acompanhadas. Então, em Salvador, tem uma grande demanda por creche. Salvador não constrói creche e a gente sabe disso, que a gente recebe os estudantes. Nós que recebemos os estudantes. O ensino fundamental, a gente absorve uma parte, majoritariamente. Em Salvador, a gente absorve 57 mil estudantes do ensino fundamental, que seria a atribuição da prefeitura. E a gente sabe como o estudante chega para a gente e como os nossos professores têm um trabalho dedicado para garantir essa aprendizagem do estudante. Salvador, por exemplo, não cumpriu a meta de alfabetização do governo federal agora. E a senhora é do pelotão de elite do secretariado, é do primeiro escalão, é uma das mais prestigiadas, inclusive pelo governador. A senhora vai ser candidata a deputada nesse ano, doutora Robena? Eu estou secretária da Educação. Eu já falei isso para todo mundo. Já conversei com o partido, tenho conversado com lideranças. Eu estou à disposição do governador, tanto do governador como do partido. Se for o entendimento do governador e do partido que eu seja candidata, eu serei candidata. Mas estou trabalhando muito. A gente mandou para a Assembleia Legislativa a lei do piso. Anteontem nós mandamos a lei do piso, então eu sigo trabalhando com muita disposição para entregar a escola que eu não tive para os estudantes da Bahia. Só em relação à evasão escolar, o Ministério da Educação comprovou que a Bahia foi uma das mais procuradas, né, do país em relação à evasão escolar, porque os estudantes faltaram muito mais também por ajuda em relação ao pé de meia. É isso mesmo. A Bahia, a última pesquisa do IBGE, da PNAD contínua, responde sobre isso, dizendo que a Bahia é o estado que mais garante a permanência de estudantes de 15 a 17 anos na escola. E a gente sabe disso, porque isso é fruto de todas as políticas públicas que a gente vem construindo, do pé de meia do presidente Lula, do Bolsa Presença que a gente constrói aqui, do investimento na educação integral, quando você serve alimentação para os estudantes, para ele poder ficar o dia, desenvolver atividades lúdicas, pedagógicas, garantir a aprendizagem, e o resultado está aí. Eles estão indo para a universidade e eu fico muito feliz de ter 24 mil estudantes da rede estadual acessando a universidade,
através do SISU e do Enem. É isso aí, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. Olá, meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nossa página no YouTube. Acesse lá, Estação Bahia, se inscreve no nosso canal, clique no sininho, deixe seu like. Será uma alegria poder contar também com a sua audiência na nossa página no YouTube. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado para você. O amor é a fonte de todas as verdades. Guarde isso no seu coração. A gente volta semana que vem aqui na tela da Band com mais um Estação Bahia. Fiquem todos com Deus e com o amor de Maria. Tchau, pessoal!